Contracapa. Olá, bem-vindos à quinta edição do ContraCast e a primeira da Missa Macabra. A mansão mal assombrada do ContraCast, onde o único assunto é o terror. No episódio de hoje, colocamos muita lenha na fogueira do caldeirão do horror com a Paula Febe. Medo, técnicas literárias, susto, mercado literário do horror, angústia e muito mais nessa conversa macabra. Vocês estão prontos para enfrentar seus demônios internos? Meu nome é Bibiane e com vocês a Missa Macabra. Bom, eu sou a Paula Febe, eu escrevo já há 9 anos profissionalmente, né? Tenho 7 livros publicados e muita gente chama o que eu faço de literatura transgressiva ou transgressora. Algumas pessoas até dizem, né, hoje em dia consideram pós-terror, porque tem terror, tem suspense no que eu escrevo, só que é aquele terror do dia a dia, é aquele terror presente, nas pessoas, em tudo que a gente faz, né, nos dias de todo mundo. E assim, além disso, eu escrevo bastante de uma maneira musical, assim. Então, o que eu escrevo não segue aquela maneira comum, né, de escrever, tipo uma história de começo, meio e fim. Então, talvez seja um pouco mais criativo, né? A maneira de escrever sobre o terror, assim, acho que é um pouco diferente da maioria das pessoas e no início da minha carreira isso foi até uma conversa com algumas editoras, porque eles não entendiam como o terror podia ser escrito dessa forma, até que muitos anos se passaram, vários livros foram publicados, as pessoas foram entendendo o que eu fazia, e aí acabaram realmente me chamando, essas mesmas editoras até acabaram entrando em contato mais tarde, querendo buscar essa escrita um pouco mais diferente, né? Então, a minha primeira pergunta é como que é o mercado da literatura e do cinema de horror no Brasil? Na verdade, ele é bem grande, né? As pessoas elas consomem muito terror. Eu acho que sempre consumiram, né? Mas nos últimos anos isso tem ficado cada vez mais gritante, porque eu acho que a gente tem tido mais espaço para publicar também, né? Então, as pessoas têm buscado isso, independentemente do lugar, né, de onde a gente é, porque eu acho que antes, talvez, as pessoas não vissem o Brasil como um lugar em que o terror fosse. É como se não tivesse no lugar certo, sabe? Como se por a gente ter o clima que a gente tem, e por mais que seja muito grande, muito diferente, tem essa coisa de país tropical, né? Toda essa ideia que é como se realmente não fosse suportado, né? É, o terror não fosse suportado. Mas a gente vem de um histórico muito violento, né? A violência não é nossa desconhecida. Então, eu acho que as pessoas começaram a abraçar isso e aí o terror começou a crescer. Antes era muito consumido o terror de fora, né? O terror de outros países, mas não sei te dizer qual foi o movimento que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 10 anos, talvez a gente possa citar, que as pessoas começaram a buscar muito terror nacional. Então, isso acabou sendo bem vendido, sabe?
Quais as técnicas e as dificuldades de se produzir literatura de horror quando comparado ao audiovisual? Por exemplo, no cinema a gente tem áudio, tem a trilha sonora, tem os famosos e, por vezes, não muito bem quistos jumpscare, tem a paleta de cores mais escura, que colabora para uma atmosfera mais sombria. Como se faz isso na literatura e quais as vantagens, desvantagens? Como você. Olha, eu acho que na escrita eu posso falar sobre a minha, né? Talvez. Os outros escritores talvez seja difícil de ver como que eles lidam com isso, mas assim, como eu escrevo muito sobre o inconsciente, tudo aquilo que a gente sente de pior e que a gente não quer ver sobre a gente, e aquilo que a gente tem dificuldade de lidar sobre nós mesmos, né? Então, o que eu faço é criar uma atmosfera crescente de palavras, né? Então, assim, o que antes, os textos talvez que sejam um pouco mais curtos no começo, eles vão ficando como se entrassem num ciclo mesmo, num ciclo vicioso. Então, as palavras vão ficando mais frequentes, mais rápidas, é, os textos vão ficando maiores, né? Os capítulos vão ficando maiores, e com isso eu vou criando essa atmosfera de angústia mesmo, né? Então, assim, o que era pensado no começo não é pensado depois. Quando acontece alguma quando acontece o clímax, alguma coisa muda, isso segue em frente de uma maneira mais perturbadora. Então, eu uso muito jogo de palavras, eu uso muito essa maneira musical de escrever mesmo para trazer angústia. A minha outra pergunta você acho que meio que já respondeu, que é como passar o medo na escrita sem esses recursos? Se o horror é sinônimo de medo, se o horror é sinônimo de susto, por exemplo. Muitas vezes nos filmes de terror a gente associa horror e susto. É possível assustar o leitor? Como fica essas questões? Eu acho que tem algumas coisas que assustam, que não precisa ser só o susto em si, sabe? Então, assim, assusta pelo que é gráfico em relação ao que é nojento, em relação ao que a gente não quer ver. Então, eu acho que talvez esse horror, porque horror a gente não fala só desse susto, né? Então, eu acho que tem essa questão da gente criar uma atmosfera com palavras mesmo, daquilo que você não quer ver sobre você, né? E que você não quer ver no mundo, então que você tenta ignorar no mundo. E a partir do momento que você fala aquilo que ninguém quer achar que existe, você cria uma atmosfera de horror tão intensa que a pessoa não quer sair de casa, sabe? Porque ela entende que o mundo lá fora é terrível e aquilo é real, e aquilo existe, e aquilo é frequente, e aquilo tá lá todo dia, né? Então, assim, até às vezes dentro de nós. Então, como é que você foge daquilo que é terrível em você? Né? Como é que você faz para se livrar disso? É muito difícil, assim, eu acho que os nossos piores fantasmas são a coisa mais assustadora, no final das contas, né? E, na verdade, o horror, às vezes, personifica como monstros e sobrenatural aquilo que é o mais horrível dentro de nós, né? Então, a partir do momento que você é mais cru em relação a isso, só falando do que é terrível dentro de nós, já direto, sem monstros, talvez essa atmosfera se torne ainda mais crua para criar o terror. Uhum. Eu queria falar também sobre isso um pouco, sobre monstros e criaturas que já estão bem saturadas no horror. Zumbis, Uhum, vampiro, fantasma, serial killer, demônios, coisa de possessão. Isso é muito, muito recorrente. uhum. E eu queria saber, assim, tem como ainda criar uma história com essas criaturas que seja inovadora, que ainda não tenha
tudo que você já viu sobre essas criaturas, não tem como criar algo novo nesse meio que é mais esse terror mais conhecido, assim, mais. Enfim. Entendi. É, eu acho que quando a gente fala sobre literatura em geral, né, a gente está normalmente falando sobre pessoas, né? E falar sobre pessoas, a gente podia achar que também já está saturado, né? Porque afinal estamos falando sobre pessoas o tempo inteiro. Mas os conflitos não acabam. E a grande questão de uma história, eu acho que não é o assunto, mas é o jeito que isso é contado, sabe? Se a gente não focar exatamente no vampiro, no zumbi, é, sei lá, no serial killer, mas focar em como isso é contado, quais os conflitos, talvez até desses personagens, né? A gente entre numa coisa um pouco mais interessante, um pouco menos saturada. Porque qualquer assunto pode ser altamente saturado, altamente visto como saturado já. E, e tudo vai do jeito que você diz, tudo vai do jeito que você conta muito mais do que o assunto em si. E quais as diferenças na composição de contos e romances no horror? E na Hum. venda, no mercado, na procura, porque você é uma romancista, né? E eu queria saber, assim, quais são as diferenças, de repente, alguma dificuldade, alguma facilidade. Eu acho que é muito mais difícil você sustentar uma angústia num livro mais longo, né? Eu acho muito mais fácil você manter uma angústia num conto, enfim. Eu sou romancista, mas eu já escrevi muitos livros que podem ser considerados noveletas e contos, né? Porque eu também não gosto muito dessa coisa de florear o terror. Eu acho que o que é cru é muito mais cruel. Então, eu tento florear o menos possível para que o horror chegue de uma maneira mais profunda para quem está lendo, né? E eu acho que uma outra coisa interessante que eu faço muito é colocar o personagem terrível em primeira pessoa. Então, a partir do momento que ele está contando a história dele, você já se sente dentro. E eu acho que isso é uma boa tática para quem quer escrever romance de horror, porque é mais fácil de sustentar um personagem quando você está falando eu, né? E, e aí você entende melhor como você pode desenvolver melhor como a cabeça dele funciona, quais são os conflitos dele. E tem outra questão do pensamento que ele não precisa ser linear, né? Então eu acho que isso dá certo tanto para conto quanto para romance, que é que é o fluxo de pensamento, não seguir aquela o começo, meio e fim padrão, né? Então isso me ajuda demais quando eu escrevo, assim, seguir exatamente as perturbações antes de seguir só a pessoa, sabe? O que ele faz ou o que ele deixa de fazer, mas seguir também o que ele sente. E isso, respondendo as outras perguntas que você me fez, eu acho que essa é a diferença, talvez, do livro para o cinema e para a série. A gente pode falar muito sobre o que é sentido, sobre o que está sendo, sobre o sofrimento, né? Cinema e TV é mais ação, né? Então, a gente tem isso na mão na literatura que eu acho muito importante, que é poder dizer o que se sente. Isso é muito poderoso. E sobre as diferenças entre vender e consumir conto e romance de horror, o que é mais buscado, o que as editoras gostam mais? Tem alguma preferência ou horror é horror? Não. Eu acho que se a gente pensar no mercado, né,
de e-book, por exemplo. Então, se a gente falar de Wattpad, que não é muito, não é visto com tanta seriedade assim, né? Mas, enfim, o Wattpad e os e-books da Amazon, eu acho que no mercado de horror vende mais o que é mais curto, né? Então, principalmente se você está começando, as pessoas querem entender primeiro o tipo de literatura que você faz, para que depois você possa escrever alguma coisa maior, né? Então, eu acho que começa assim, em e-book, começa pelo que é mais curto, para as pessoas poderem entender melhor o que você faz. E aí, depois que você consegue uma legião de fãs, ou legião talvez seja forte demais, mas assim, conhece pessoas que gostem do que você faz, aí você pode escrever o tamanho que você quiser, que as editoras vão querer comprar, que as pessoas vão querer consumir. Mas existe, assim, no começo, né, fazer coisas mais curtas eu acho interessante. Mas ainda existe uma questão que eu acho muito triste e muito esquisita, que é o preconceito com livros curtos. Então, assim, como é que a pessoa escreve uma coisa tão curta? Como se isso fosse dizer se a obra é maior ou menor, né? Na verdade, às vezes é o oposto. Você ficar lá enchendo linguiça ajuda no quê, né? Então, o impacto às vezes é tão maior com uma obra menor, né? E se isso não fosse assim, eu acho que o Bob Dylan não tinha ganhado o Nobel, né? Você conseguir sintetizar sensações tão complexas em uma frase, duas, eu acho que isso deveria ser visto de uma maneira grandiosa e é uma coisa que eu acho que às vezes o mercado tem dificuldade de ver. Mas tu falaste em preconceito com relação a livros curtos, Uhum. mas e preconceito em relação ao gênero horror? Tu chegou a encontrar? Como você lida com essa questão? Já recebeu críticas? Porque tu também falaste numa escrita transgressora. Eu queria que É. tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa relação entre horror e literatura, horror, esse preconceito, essa visão que as pessoas têm. É como se literatura de terror fosse algo menor, né? Hoje eu acho que, nossa, essa pergunta é muito complexa, porque a gente pode abrir para várias frentes aí, né? Então, assim, hoje tem uma discussão dentro do terror que é o horror e o pós-terror, né? Que algumas pessoas, alguns escritores, alguns colegas meus já falaram que eles não querem ser definidos como pós-horror porque parece que está diminuindo o horror, né? Porque o pós-horror seria essa escrita, seria a alta literatura misturada com o terror. E aí, ao mesmo tempo, eu sempre me senti num lugar um pouco esquisito dentro do terror, porque eu tenho essa escrita um pouco mais rebuscada, não no sentido de palavras complicadas nem nada disso, mas uma escrita com ritmo diferente, né? Então, o pós-terror me fez feliz porque eu tinha um lugar para sentar. Eu me senti com um lugar meu, eu finalmente consegui ver. Eu não, até agora, eu não senti nenhum preconceito de outros tipos de literatura para minha literatura. Porque eu não sei se eu posso julgar o que eu faço só terror, né? Talvez no Brasil o ensaio sobre a cegueira fosse considerado horror, né? E aí, se a gente contar, sei lá, se a gente pensar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, também tem algumas questões de terror e tal, que poderiam ser julgadas como terror, né? Então, assim, eu acho que a alta literatura sempre se misturou com o terror. E talvez a grande questão seja o jeito que a gente nomeia isso, né? É a gente não querer ver, a gente quer ver tão pouco que é terrível na gente, que a gente já não quer nomear uma literatura boa como terror, né? Quando, na verdade, o terror tá em tudo, né? E eu acho interessante isso
ser levado em consideração, assim, a partir de agora. E eu acho que está cada vez mais. Eu acho que está cada vez mais. Eu acho que os nichos estão se estreitando, sabe? Você não vai falar que Edgar Allan Poe não é alta literatura, né? Qual você. Quais as tuas principais inspirações também, tuas influências, teus autores favoritos, teus viés mais Uhum. de sua preferência? É curioso porque eu sou uma escritora de terror que não lê muito terror. Então, assim, eu leio muito Clarice Lispector. Eu acho que a Paixão Segundo GH é, é bem perturbador, assim. Então, o fato dela comer uma barata, né, comer o creme da barata e ter uma revelação, pode ser considerado uma coisa terrível, e chocante, né, e tal. E eu gosto muito do Lourenço Mutarelli, que acabou, inclusive, virando um amigo meu. Foi a primeira pessoa que comprou os meus livros e que foi atrás de me ajudar no meio, isso há, sei lá, 8 anos. Então, o cheiro do ralo, o natimorto, eu acho que tem essa questão da condição humana tão profundas, né, assim. Aí tem o Jaime Azevedo, que é contemporâneo e também tem muito dessa questão sensorial, né, no que ele escreve, que eu acho que talvez tenha um pouco a ver com o que eu faço. Tem o Chuck Palahniuk, que escreveu o Clube da Luta, mas ele fez o conto mais famoso dele chama Guts. Eu não lembro agora em português o nome, mas que tem essa coisa do nojo, do asco também, né? Tudo mais. Mas eu não vou por um gênero, sinceramente. Eu leio a partir do momento que eu acho que alguma coisa tem um ritmo que me agrada, né? Mas assim, eu sou psicanalista também, então eu já estudei muito Freud, Lacan, e eu acabei lendo bastante coisa sobre essa perturbação mesmo, sabe? E para compor os meus personagens, eu leio muito livro de medicina. Muito, muito, muito livro de medicina. É bem interessante, né? Porque não é necessariamente que tu escreve uma coisa que tu vai consumir só essa coisa. Não, muito pelo contrário. Até porque eu acho que para escrever de uma maneira nova, né? Ou de uma maneira um pouco fora do comum sobre uma coisa, será que você deve consumir só aquela coisa? Né? Senão eu acho que você fica muito, muito fechado em um lugar, né? Cara, lendo livros de medicina, coisas que aconteceram no passado, a história da medicina, isso é o maior terror da face da Terra. É assustador, sabe? É assustador. Bom, a gente está no meio de uma pandemia, eu acho que fica claro, né? O horror é frequente nas nossas vidas agora, né? E, o horror tem muito dessa coisa que a gente não consegue controlar, né? Tem muito dessa questão da gente se confrontar com o que tem se confrontar com a nossa morte mesmo, né? Como psicanalista, o que você tem a dizer assim sobre alegorias dentro do gênero do horror, as disfunções psicológicas humanas? Porque muitas obras do horror não falam diretamente. Eles usam algumas metáforas mais assustadoras, aparentemente. O que você tem a dizer sobre isso? É tudo máscara, né? Ou negação, talvez. É, Mas eu acho que tem muito disso, sim, da gente colocar. Da gente não, né? Porque eu não uso, meus personagens não são sobrenaturais. Mas de quem coloca alguma questão sobrenatural, de usar aquilo exatamente como você colocou muito bem, usar como uma alegoria, né? De algo terrível, assim. Eu uso isso também, né? No meu livro Metástase, eu estava passando por um momento muito difícil de saúde, assim, sem saber se eu ia sobreviver ou não, como é que minha vida ia ser depois desse problema de saúde que eu tive.
E aí depois de uma cirurgia, eu tive que passar uma semana de cama com o risco de ter uma septicemia e realmente, enfim, morrer mesmo. E eu tinha 30 anos quando isso aconteceu, 30, 31. E aí, no meu livro Metástase, eu fiz uma menina sendo sequestrada, né? Então, assim, isso é uma metáfora, porque era o jeito que eu me sentia naquele lugar de alguém ter me tirado sem aviso e ter me colocado num lugar de onde eu não conseguisse mais sair. Eu acho que a metáfora está presente também, tanto nessas alegorias mais óbvias, né, quanto em outras questões do horror na literatura. Tendo isso como base, assim, qual tu considera qual a importância de escrever horror na tua vida? Qual a importância, a tua necessidade de escrever horror? E também a necessidade que muitas pessoas têm, eu, por exemplo, de consumir horror, de estar a todo tempo nesse meio, com essa atmosfera. Como você explica e como você considera isso importante? Eu acho que primeiro é a gente não achar que o horror está só no outro, né? Então, é uma maneira de abraçar o nosso pior lado. Eu trabalho com uma psiquiatra, né? E a gente conversando uma vez, ela conhece minha obra e tudo mais, e a gente estava conversando sobre isso, e ela falou: olha, enquanto você colocar tudo que você tem, todas as suas frustrações, em algum lugar na arte, você está ótima, você está saudável, você está simbolizando. Agora, o problema é o dia que você não conseguir colocar mais, né? Então, eu acho que tem isso do reconhecimento do que é terrível na gente, quando a gente vê o outro falando sobre isso. É como se a gente finalmente se permitisse, sabe, não ser perfeito. Como se a gente pudesse abraçar o que também assusta e não ser tão julgado por isso. Todo mundo fala mal de quem olha para acidente de trânsito, mas qual a porcentagem de quem olha para um acidente de trânsito e tenta ver o que está acontecendo ali? Né? Quem passa com o carro e tenta enxergar. Então, o horror está dentro de todo mundo, né? E talvez algumas pessoas escondam isso melhor, talvez isso seja significado de uma maneira mais socialmente aceitável, levando em consideração a sociedade em que a gente está, né? Então, assim, o que é horror também, o que é inadmissível e o que não é, muda dependendo da sociedade em que você se encontra, né? Foi curioso, né? Eu participei do Porto Alegre no ar e me perguntaram isso na plateia, se eu não me sentia culpada por escrever terror. E te digo que é uma coisa que eu já pensei, né? Eu já contestei, claro. Por que que eu escrevo isso? Por que que eu preciso escrever coisas tão pesadas, né? Eu acho que tem um lado também de conscientizar quem pode ser conscientizado. Porque as pessoas que realmente têm algum distúrbio e que vão fazer alguma coisa, essas não tem como conscientizar, obviamente, né? Quem nasce psicopata morre psicopata. Mas eu acho que olhando, lendo algo tão pesado, as pessoas perguntam se elas querem estar naquela posição, se elas querem se tornar aquilo mesmo, né? E eu acho que a conscientização não vem só do que é bonito, não. Eu acho que pode vir muito do que é bem pesado e do que é muito terrível. O simbolizar é muito importante, né? Todo mundo já pensou, nossa, se aquele cara falasse aquilo para mim, eu matava. Nossa, se não sei o que lá. Todo mundo fala isso, todo mundo se sente assim em um momento ou outro. A questão é, você faz? Não. E quando você escreve, você também não faz, né? Então, você está simbolizando, e a diferença entre alguém que, né, vamos falar de distúrbio, vai, não vou entrar no mérito de crime passional, nem nada disso, mas se a gente entrar na questão do distúrbio, se você imagina e não realiza, não tem nada de errado com você, né?
E falou nessa questão de conscientizar as pessoas. E Uhum. quanto à questão de criança, por exemplo, um horror para criança. Isso é possível? Isso é saudável? Por exemplo, tem alguns filmes. Eu, por exemplo, me marcou muito o filme da Coraline quando eu era criança, porque eu tinha muito medo. Ah, e isso, como você considera isso? Você acha que, por exemplo, Coraline é um horror para criança? Tu acha que isso é importante? Tu acha que isso é prejudicial? Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que a gente precisa ter cautela. Criança não precisa saber de bate-pronto tudo que existe de mais terrível no mundo. Mas eu fico lembrando de quando eu era criança, né? Eu sempre tive essa uma espécie de ambientação soturna, sabe? Assim, então eu adorava livros de mistério, aquelas coisas que você tinha que descobrir qual era o mistério no livro. E aí sim, criança, eu gostava muito de fantasma, de histórias sobre isso e tal. E a criança está simbolizando, né? E às vezes ela simboliza por esse lado, por exemplo, uma criança que sofre bullying, ela pode simbolizar pelo terror a vingança que ela gostaria de, de, de ter, né? E aí, sem necessariamente ter que fazer isso com alguém, mas ela se vê vingada ou ela se sente especial porque ela lê alguma coisa que sai do normal, que sai do. É que eu não gosto de chamar de normal, né? Mas que sai dessa realidade tão dura que ela vive e que pode também fazer com que ela simbolize as coisas de uma melhor forma, né? Não é porque ela tá lendo terror que ela vai virar um assassino, entendeu? Não é por aí, não é por aí. Eu acho que a gente tem que dar muito valor pro inconsciente. E essa coisa cupcake de tem que ser tudo maravilhoso, tudo lindo, gente, isso não existe, sabe? A gente precisa, imagina, a gente está falando de uma geração, né? De uma fase aí, se a gente for pensar dos anos 80 até hoje, teve uma fase que as crianças eram consideradas hiperativas enfim, as pessoas tacavam remédio sem parar, né? E agora isso é até uma discussão na, na psiquiatria do quanto realmente a gente precisa entuchar as crianças de remédio porque elas brincam demais, ou elas falam demais, ou elas fazem, enfim, coisas demais, entendeu? O simbolizar é ok. Eu penso, pela tua fala, que é uma forma de saciar uma curiosidade também, né? Porque eu acho que toda criança tem essa curiosidade do que não é, do que não tá na vida dela ali, no cotidiano, o que ela não vê. Então, eu falo muito por mim também, né? Pelas crianças que eu conheço e tal, que sempre tem essa curiosidade. A criança tá ali, tá querendo ver uma notícia sobre um assassinato, a criança tá ali, tá querendo ver um filme de terror que o adulto tá vendo, tem essa situação, assim, que... Por isso, eu, particularmente, eu acho muito importante ter esse terror para crianças de uma forma saudável, porque senão elas vão acabar consumindo um terror que não é para elas, né? E eu não sei o Sim. quanto isso é prejudicial, o quanto que... Então, tem o terror para elas, né? E como a gente conversou, gente, é tudo uma válvula de escape, sabe? A gente sendo adulto, criança, adolescente, qualquer ser humano precisa de uma válvula de escape. Acho interessante que exista assim e que a gente tome cuidado, né? Na questão de acesso de crianças a coisas mais pesadas, como você disse, né? Porque tem aquilo que é para elas. E eu acho que a questão lúdica, né, traz o terror de uma maneira muito bonita para as crianças, né? É como se a gente tivesse que entender o que tem de ruim no mundo pouco a pouco. A gente avisa, mas nem tanto. Sim. E além
da literatura infantil também, mas também a literatura infantil. O horror por meio de ilustrações, por meios ilustrados, animações, HQs, tanto para criança, quanto para jovens, quanto para adultos. Qual a tua opinião, a tua visão sobre isso, assim, sobre o horror em meios ilustrados? Eu acho que é difícil falar, né? Porque assim, já tinha Frankenstein e Drácula e tudo do Edgar Allan Poe, enfim, pra gente falar que o que é gráfico precisa aparecer no terror, então isso é normalíssimo, né? Já existia o terror antes de haver a necessidade de mostrar, né? Eu acho válido, eu acho que bem feito, é tudo bem-vindo, mas eu dou muito valor para a questão da imaginação no terror, né? Inclusive, se a gente pensar no filme Tubarão do Steven Spielberg, quando ele fala que ele se arrependeu de ter mostrado o tubarão, né? Porque a melhor coisa era quando ninguém tinha visto o tubarão, ninguém sabia que ele estava lá e aquela atmosfera era muito mais significativa e mais pesada porque ele queria mostrar. Eu não consumo, não costumo consumir HQ, nem nada disso, mas eu acho válido, eu acho super válido. E tem muita coisa muito boa, né? Esse terror mais psicológico, eu acho que é um pouco mais difícil de ser representado em meio ilustrado, Sim, porque é muito mais da tua própria identificação, da própria imaginação, do que esses terrores que tem mais sangue, mais criaturas, mais que daí é aquela coisa mais gráfica, que fica uma bonita, uma representação daquilo, do que, exatamente. do que um terror mais introspectivo, assim. E o Lourenço Mutarelli, que eu já citei aqui, ele também é um grande quadrinista, né? E, e nossos desenhos dele são perturbadores. E ele consegue colocar no papel essa coisa mais introspectiva, eu acho, né? Mas é raríssimo mesmo. Tendo como base, assim, essa do terror mais introspectivo. A gente geralmente diz que a poesia é um tipo de literatura mais introspectiva. É possível reproduzir esse horror na poesia, uma poesia de terror? Eu tenho que dizer que sim, porque eu acho que é o que eu faço. Eu vou lançar um livro de poesia agora que é de terror. Então, eu preciso acreditar que sim. Eu acho que talvez eu tenha seguido esse viés de achar uma maneira de falar sobre o terror de maneira mais poética, mais direta. Talvez eu tenha seguido um pouco o Edgar Allan Poe aí, né, e alguns outros autores, em que realmente às vezes o terror é muito bonito, né? Pode ser muito bonito e muito poético até. A morte é muito bonita e terrível e tem essa questão da dualidade, né? Eu acho que se é possível uma dualidade na vida, é possível uma dualidade no texto, né? Agora, a última pergunta que eu ouvi falar que você está lançando um livro de humor. Então, na verdade é assim, é uma sátira sobre o ser humano. Então, assim, esse livro que eu vou lançar são dois, né? É um livro de contos e poesias e tudo mais. Mais poesia, na verdade, poesia e poema. E uma peça, junto com esse livro, vai ser lançada uma peça, que, um sarau, que tem os textos desse livro. Então, é humor, é terror e é poesia. É tudo junto. São os primeiros textos que eu escrevi na minha vida
mas eu não publiquei. Então, tem textos muito antigos, assim, muito, muito antigos, de quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 16 anos, e que agora vão ser publicados do jeito que precisavam ter sido publicados, mas antes eu não tinha tido a chance, né? Porque eu acho que ninguém ia querer comprar essa loucura. Hoje eu finalmente consegui que alguém quisesse. Quais as semelhanças entre escrever humor e escrever horror? Tu acha que eles estão interligados? Porque no teu próprio livro vai ter poesia, humor e horror, tudo junto. E quais as semelhanças? Por que é bom que eles estejam juntos nessa obra? Por que tu escreve um e tu escreve outro? Quais são as... Eu acho que o ridículo do ser humano, né? O que a gente tem de risível, assim, que pode ser visto como tragédia quando a gente está dentro, mas que pode ser visto como comédia quando a gente está fora. Então, eu acho que tudo depende de onde você olha, né? Porque o mesmo roteiro pode ser humor ou terror, né? Se a gente pensar na vida de alguém, por exemplo, né? Então, de novo, tudo depende da maneira como você conta. E bom, eu acho que todos os meus livros têm um pouco desse humor ácido, esse sarcasmo, essa ironia, né? E esse sarcasmo pode trazer ainda mais essa coisa crua. O sarcasmo pode ser muito cruel, né? Então, ele faz bastante parte do horror, eu acho, e o sarcasmo pode ser muito engraçado e terrível ao mesmo tempo. Então, acho que aí as duas coisas se interligam. A mesma história pode ser horror e pode ser humor e pode ser as duas ao mesmo tempo, assim. Sim. Inclusive, tem vários livros meus que estão na Amazon como humor negro, né? Então, sarcasmo. É difícil de categorizar, né? Só horror, sei lá, romance. É difícil, difícil. Talvez não exista só uma categoria e ainda bem, né? Então é isso. Eu não sei, tu quer falar mais alguma coisa? Quer comentar algum ponto, Tu quer comentar alguma coisa? Porque eu achei que foi muito construtivo, muito boa. Eu Que bom. acho que vai ser muito bom. E eu tô muito ansiosa para colocar no podcast arrumadinho para todo mundo poder ouvir e divulgar para o mundo essa entrevista maravilhosa. Ai, que bom, obrigada. Eu fico muito feliz com o convite. Eu não tenho muita coisa para falar, eu só queria deixar o meu Instagram, pode ser? Que Sim. eu sempre posto lá, eu sempre posto sobre tudo que eu faço. É @paula_feb, Febbe, e lá vocês encontram tudo que vocês quiserem saber sobre os meus livros, minhas obras, enfim. Muito obrigada a todos que acompanharam nossa jornada até aqui e continuem nos ouvindo, porque nós sempre ouvimos vocês. Continuem nos seguindo, porque nós certamente os seguiremos. Até a próxima! Contra capa.